Seja bem-vindo à nossa aula de número 3, né, do nosso curso de Teologia. E estamos fazendo aí nosso curso básico, né, com as matérias aí, a princípio, mais básicas assim, do curso, que é a base também. E estamos aí na matéria de Bibliologia, aula de número 3, tá bom? Seja bem-vindo aí. Eu comentei com os irmãos que essa aula, esse estudo aqui, essa aula de número 3, eu comentei que eu meio que praticamente inverti as posições. Por quê? Porque normalmente a aula 1, o que é a Bíblia? O que significa a Bíblia? Onde a Bíblia foi escrita? Os materiais que foram escritos a Bíblia? Quantos escritores? Então, eu procurei dar uma invertida, mais para dar uma mudança e mais para algo assim. Mas a apostila ela vai normalmente, tá? A apostila ela vai na ordem mesmo, tá? Então, quando nós falamos a respeito de bibliologia ou estudo da Bíblia, né, que significa exatamente isso, a intenção desse estudo, querido, dessa aula, é a compreensão ou facilitar a compreensão, né, permitindo que qualquer tipo de pessoa, independente da idade, independente do grau de instrução até mesmo, ela possa ir fazer então essa aula ou essas aulas ou esse curso até mesmo para entender melhor a Bíblia. Até nós comentamos numa matéria atrás aí, né, a respeito de qual a intenção de cada um em estar estudando, estar aprendendo um pouco mais. Então, algumas pessoas comentaram assim, para facilitar o nosso entendimento. E exatamente isso, essa é exatamente a intenção. Eu queria colocar aqui o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 15 e 16. Segunda carta de Paulo direcionada a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16 da palavra de Deus, tá bom? Lembrando que qualquer comentário, tá bom? Lembrando que até mesmo boa noite também a Patrícia. Hoje a Patrícia entrou separada. Deus abençoe, Patrícia, um abraço para ti também. E pastor Pedro Silva, Deus abençoe. A Sônia também deve estar conosco aí. Deus abençoe, um abraço. Valdeci, Deus abençoe também, um abraço. E vamos lá então. Como eu estava comentando com você, quando a Bíblia ela é introduzida, para quê? A intenção desse estudo, dessa aula ou desse curso é facilitar o entendimento das pessoas. Não mostrar que a teologia é aquele bicho de 7 cabeças, aquele negócio todo complicado que é simplesmente aí para alguns, os eruditos aí, né? Aqueles intelectuais, de forma nenhuma. Para todas as pessoas, simplesmente a gente pode facilitar o entendimento para as pessoas, trazer de uma maneira assim, muito clara, né? Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, está escrito assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, se alguém quer ser preparado, por exemplo, para a obra de Deus, então a solução é essa, né? Estudar, aprender aí da palavra de Deus, tá bom? Então, aí Paulo direcionando essa carta a Timóteo, ou seja, mas a observação que eu quero fazer aqui, olha, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Então, você percebe que não é algo assim tão complicado. Por quê? Porque dependendo de como se facilita, por exemplo, aqui temos as crianças, né? A Sônia, de uma forma assim bem criativa, o que ela faz? Ela passa a instrução da parte de Deus, né? Das Escrituras Sagradas, de uma forma em que as crianças podem entender. Então, nós queremos assim que cada um tenha uma forma de se expressar, né, para que aquele grupo de pessoas possa entender. Essa é justamente a intenção. É por isso que nós sempre deixamos oportunidade, né, para as pessoas estarem, de repente, perguntando alguma coisa relacionada ao que foi dito, né, ou de repente alguma coisa que leu durante a semana ou durante o mês, enfim, e isso acabou se tornando dúvida, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Então nós entendemos, ou nós podemos dizer então que a bibliologia, ou que o estudo da Bíblia, é um dos campos de estudo da teologia sistemática, né? Quando a gente fala de campo, né, os músicos aí estão nos acompanhando, lembram logo dos campos de harmonia, né, do campo harmônico, né, dos lugares assim, onde podem ser trabalhados e eles não vão sair fora aí como assim, não vão sair tons fora aí daquilo que é da sua normalidade, né? Então, essa bibliologia é um estudo ligado ali dentro da teologia sistemática, né?
traz aí, que ocupa esse estudo aí da Bíblia, tá bom? Então, a gente começa a aprender bibliologia, o que a gente aprende? A gente aprende a origem da Bíblia, a gente aprende a estrutura da Bíblia, ali a estrutura em si. Não estou falando dessa estrutura, tá? Sim, dessa estrutura sim. Mas a estrutura é realmente a base dela, né? E a formação, né? A inspiração, como nós acabamos de ler, e também a história. Hoje a gente vai ver um pouco também a respeito de história, tá bom? E o objetivo dessas aulas, desses estudos, é fornecer, então, informações importantes, ou que venham a ser importantes, sobre a história da Bíblia Sagrada, tá bom? Essas informações aí, ou essas formações, elas são baseadas nos testemunhos dos profetas, né? Que o próprio Jesus, ele falava a respeito dos profetas. Jesus, quando ele ia falar da Bíblia, ele falava também a respeito do Antigo Testamento. Ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava procurando uma base para falar, para que as pessoas pudessem aceitar, né? E as pessoas, como elas criam nos profetas, então elas tinham que aceitar o testemunho. E você parar para analisar, praticamente todos os apóstolos, os discípulos, eles utilizavam também esse meio. Paulo usava isso. Se você ouviu o discurso, por exemplo, de Estevão, ele praticamente foi falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, falou sobre José, sobre Moisés, enfim, até chegar em Jesus Cristo. Então, mas ele foi criando uma base ali para um discurso dele, né? Aí sim as pessoas não tinham como não aceitar, porque tinha uma base sólida ali, tá bom? Então isso que nós chamamos de um fundamento, né? Que o próprio apóstolo Paulo mesmo disse que não há outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então nós temos um fundamento, né? Tudo para nós falarmos a respeito da Bíblia precisa ter um fundamento, precisa ter uma base, ter esse contexto, fato histórico e buscar ali a hermenêutica, enfim, tem que ter um casamento, né? Para que não saia ali fora. Às vezes você vai ver, por exemplo, a gente talvez ministrando algum dia, mas a gente vai deixar muitas vezes claro sobre qual é a nossa intenção. Às vezes a gente pega um texto, um versículo, 2 versículos bíblicos, e nós mesmos somos bem claros, nós estamos extraindo esse texto para trazer exatamente isso, para utilizar essas palavras. Muitas vezes fazemos isso para um tratamento com a igreja. Isso é muito comum acontecer. Mas é necessário deixar bem claro, tá bom? Para que as pessoas não achem que está sendo feita uma distorção, mas de uma maneira intencional, tá bom? A Maria Antônia comentou aqui, né, sobre sequência bíblica. Eu comentei até, pegando o gancho aqui da Maria, falando a respeito de sequência bíblica, quando nós falamos a respeito desse assunto, dessa questão de sequência bíblica, nós precisamos entender assim que a Bíblia não foi escrita num tempo cronológico, tá bom? Específico ali, tá bom? Ela foi escrita ali de uma forma, né? Ela foi ali organizada, né? Supostamente de uma forma cronológica, porém, alguns livros ali, eles ainda estão meio, né, como o livro de Jó, mas algum livro ali, ele não está ali totalmente no seu tempo. Mas, por exemplo, quando nós paramos para analisar ali, não vou falar muito sobre isso, senão a gente vai fugir do assunto de novo. Quando a gente para analisar a cronologia da Bíblia, você vai ver que alguns livros eles acabam saindo fora ali do seu meio, né? do seu tempo, do tempo que a gente está acostumado aqui, né? Que a gente está acostumado a ler a Bíblia dessa forma, né? Gênesis, Êxodo e tal. Então a gente está acostumado a ler dessa forma, né? Mas a essência não muda. A essência não muda, a essência é a mesma. E o que importa para nós, na verdade, ali é a essência. E não diretamente ali uma sequência. Isso são coisas assim que não interferem na nossa fé, tá bom? Beleza, então, o que é a Bíblia? Né? Algumas perguntas assim eu vou estar fazendo, mas você pode estar aí fazendo seus comentários também. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, então, ele é um livro muito especial. A Bíblia é um livro da fé cristã. É um livro que fala a respeito da nossa fé. Você vê que cada pessoa que tem sua fé tem o seu livro, né? O católico tem o seu livro, que é o catecismo. Outros têm lá o Alcorão, outros têm lá o Outro Testamento de Jesus Cristo, outros têm a Bíblia tradução Novo Mundo, outros têm, enfim, cada pessoa que crê realmente em alguém tem ali, outros têm ali os livros dos Espíritos, né, que é a base do Espiritismo, e também Evangelho Espiritismo segundo Allan Kardec, né? Tem um livro também escrito que é um dos livros aí que forma ali a base do Espiritismo. Então, cada pessoa que tem ali a sua fé, ele tem aí um livro, ele tem uma base para que ele possa crer, né? Ele tem que ter uma direção. Então, nós temos a direção e a nossa direção é a Bíblia Sagrada, tá? E, voltando para cá,
Então, a Bíblia é um livro da fé cristã, que fala a respeito da nossa fé. Então, a fé cristã, ela se encontra, pastor, e a fé cristã, mas como assim? O cristianismo, ele surgiu, né, essa expressão cristianismo, veio a partir do Novo Testamento, sim. Mas a nossa fé cristã, ela se encontra ali, ela tem as suas raízes no povo judeu, como era chamado antigamente o povo hebreu, né? E esse povo judeu aí, tanto os judeus quanto os cristãos, eles respeitam aí os mesmos escritos antigos, tá bom? Nós entendemos a Torá, diz as mesmas coisas daquilo que nós temos na nossa Bíblia, tá bom? Os quais lhe contam a respeito de um Deus em que eles creem, que é, na verdade, o Deus mesmo que nós também cremos, tá bom? E o Deus que fez o mundo, o Deus que criou os céus, criou a terra, tudo que neles há e também fez a nós, tá bom? Então esses escritos aí, eles são a Bíblia hebraica, né? A Bíblia do povo judeu. Eles pertencem a um período da história judaica que foi aí entre 2.000 a 3.000 anos atrás. E os cristãos, então, eles chamaram esses escritos de Antigo Testamento. Esses aqui, por exemplo, que nós temos aqui, ó, você sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, né? Antigo Testamento. Eu não tenho o costume de chamar Velho Testamento. Velho é uma coisa assim estranha, né? Coisa assim, dá a impressão que maltratada até mesmo. Quando a gente fala assim a respeito de antigo, a gente está falando de preservação também. Isso é interessante, algumas pessoas podem até comentar assim, pastor, isso é muito sistemático, tanto faz. Não tanto faz. Se você, por exemplo, for olhar eu creio que você nunca viu uma loja na cidade de Sorocaba, pelo menos, de coisas velhas. Aqui é uma loja de coisas velhas. Você viu de antiguidade, que tem coisas lá que são muito bem conservadas. Antiguidade você vê. Coisas velhas assim, não. Antiguidade você vê. Então, eu tenho o costume de chamar de Antigo Testamento, mas também cada um tem aí sua forma de se expressar, de se chegar diante do Senhor, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, tem esse livro aí que foi escrito, né, aí há 2, 3 mil anos aí, então são chamados assim dessa forma, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, essa segunda parte, se é que eu posso chamar assim, essa segunda parte aí da Bíblia Sagrada, que fala a respeito da fé cristã, que fala a respeito de Jesus Cristo, quando eu falo fé cristã, eu estou ligando tudo isso a Cristo, tá bom? E ali também fala a respeito dos seus seguidores, né, os primeiros cristãos, fala a respeito dos mártires, né, ali já o Novo Testamento, né, embora no Antigo Testamento tenha também as pessoas que morreram pela causa de Deus, mas no Novo Testamento ali eu me dirigindo, fala ali a respeito dos mártires, e essa parte da Bíblia então é chamada de Novo Testamento, que é aquilo que traz ali a respeito da nossa fé, né, ele foi escrito ali nos anos 100 posteriores a Jesus Cristo, né? Foi escrito nessa média aí, e cerca de 2.000 anos atrás. Então, para nós, por exemplo, que temos ali a nova aliança, né? Para nós que cremos na nova aliança, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, né? Das nossas vidas, então, para nós ali, se nós tivermos praticamente o Novo Testamento, nós vamos chegar exatamente no lugar em que nós queremos, que é o lugar ali onde é o propósito de Deus realmente, que foca ali em João capítulo 3, verso 16. O Antigo Testamento é maravilhoso, conta a respeito da história de Deus, porém, aquilo que nós comentamos, mostra simplesmente a lei, mas não mostra uma saída, né, para o pecado do homem, porque a lei que ela faz, ela aponta ao pecado, mas não dá-lhe diretamente uma saída, aponta para Deus, mas o povo infelizmente não corre para Deus e acaba se condenando por isso. Agora, quando a gente olha para a graça, então, já se vê Jesus na cruz do Calvário chamando as pessoas para isso e falando a respeito não de algo assim que simplesmente aponta o seu erro, embora o Espírito Santo nos convença, não nos condene, nos convença do pecado, justiça e juízo, porém, tudo isso nos aponta para a cruz de Cristo que nos leva à salvação nele, tá bom? Então, o que significa ali a palavra Bíblia? É sobre esse assunto que eu comentei dias atrás com você, que eu iria falar, né? Pastor, você não falou a respeito de Bíblia, o que significa Bíblia, aquela coisa toda. Bom, eu separei para esse dia de hoje, ou para esse momento aqui de hoje, exatamente para isso, para que a gente pudesse estar aí falando para você, né? Então, vamos lá então. Então, a Bíblia, ou o nome Bíblia, né? Esse vocábulo aí, ele vem do grego, que é a língua original do Novo Testamento, que vem aí do grego que significa biblos, ou um rolo de papiro, tamanho pequeno chamado bíblio. E vários desses, eles eram ali formados, juntados, né, juntos, e formavam ali então a Bíblia. Portanto,
O que nós podemos entender e que nós podemos descobrir a respeito disso, né? De uma forma literal, né, a palavra Bíblia, então, ela quer dizer uma coleção de livros pequenos, ou uma coleção de pequenos livros, né? Embora alguns livros não são tão pequenos assim, quando você olha, por exemplo, para Salmos, embora Salmos seja dividido em 5 partes, nós encontramos também livros assim grandes, por exemplo, como Jeremias e Isaías, são livros grandes, né? Então, alguns livros não são tão pequenos assim, mas enfim, a fé cristã então é uma coleção, né? A fé cristã é uma coleção de mais de 60 livros, para ser mais preciso, 66 livros, que consiste ali entre Antigo e Novo Testamento, né? E ali livros de vários tipos, né? E escritos ali por várias pessoas diferentes, em média de 40 pessoas escreveram a Bíblia, esses homens inspirados por Deus, como nós já comentamos, né? E ali, por várias razões, a Bíblia, esses escritos foram realizados, né, em tempos diferentes, porém tendo a mesma direção, sempre trazendo o povo para Deus, sempre mostrando um escape ali para o povo de Deus, sempre mostrando que seguir a Deus vale a pena, e sempre também apontando ali para Jesus Cristo, porque a partir do pecado do homem, a Bíblia sempre apontou para Jesus Cristo, tá? E toda a Bíblia, na verdade, até por exemplo, o livro de Esther, por exemplo, o livro de Esther não fala assim de Deus, não tem assim algo assim de Deus para a gente tão claro. Irmãos, o livro de Esther é um livro tremendo e fala a essência do livro de Esther, para você ter ideia, nos lembra plenamente a respeito do plano da salvação. Você vê alguém, um intercessor, você vê alguém ali, sabe, tipificando o Espírito Santo, você vê alguém tipificando Jesus, você vê alguém ali tipificando Satanás, né, que é Ramã, que foi um daqueles que Saul não matou lá dos Amalequitas, ele se levantou lá contra o povo judeu. Querido, você encontra ali tudo o que você precisa quando se diz essência do Evangelho no livro de Esther. Então, na Bíblia toda, ela tem a essência de Deus, né? Eu estou falando de Bíblia, não estou falando assim de livros apócrifos, tá bom? Aquilo que foi acrescentado. Eu estou falando de Bíblia Sagrada, aquilo que nós cristãos temos e que declaramos ali a nossa fé, tá bom? Então, nesse livro aí, o que nós encontramos? Nós encontramos ali a história do povo judeu, né, ou da história do povo hebreu, que é esse povo que ali ele sabia e ele entendia a respeito de Deus, a respeito do Deus que ele servia, e seguiu esse Deus aí por muitos anos. É o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo eleito, né, aquele que não era e passou a ser, e o povo judeu, então o povo hebreu, sempre foi o povo de Deus, o povo que ele escolheu, o povo que começou ali a receber o primeiro tratamento ali, vindo da parte do Senhor nosso Deus, tá bom? Então, há muitos tipos de escrito na Bíblia Sagrada. Algumas histórias ali da Bíblia, por exemplo, foram contadas de pais para filhos e ali de geração em geração. Lembra, tem uma canção, né, um louvor que diz assim: geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre. Bom, os mais antigos aí vão saber do que eu estou falando. Mas enfim, aqui olha, também como histórias ali a respeito de como Deus criou o mundo, né, criou todas as coisas, e essas histórias foram registradas para que elas jamais fossem esquecidas. Então, nós entendemos, e você que, por exemplo, estuda um pouco mais, você sabe que o garoto hebreu, que com 12 anos ele recita ali a Torá. Então, mas isso é algo assim que é passado de pai para filho, e foi uma ordenança de Deus para a vida daquele que realmente quer seguir a Deus. Eu vou ler para você aqui um versículo que a gente tem como base, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que serve aqui também para nós que somos cristãos, né? E queremos aí trazer algo para os nossos filhos, uma base sólida a respeito do cristianismo, tá bom? Deuteronômio, que é o 5º livro, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas com as crianças, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando levantar. Ou seja, está mostrando ali, né, que com os nossos filhos nós devemos conversar constantemente ali sobre a lei de Deus,
constantemente falar sobre essa palavra de Deus. Então, os pais dos hebreus, eles têm isso como uma tradição de levar ali a palavra do Senhor, né? De levar ali os escritos sagrados de pai para filho. Eles têm essa tradição, né? E, claro, nós também na condição de servos de Deus, de filhos de Deus, né? Também podemos trazer isso para as nossas vidas, né? Ensinar a criança, o próprio livro de Salmos diz isso, né? Eclesiastes também fala sobre isso, ensinar a criança no caminho que deve andar, e Eclesiastes também fala a respeito de nós ensinarmos nossos filhos, instruir eles com toda a sabedoria. Então, quando nós olhamos para isso, então você percebe que quando se fala de Antigo Testamento e quando se fala de Novo Testamento é praticamente uma coisa só, né? Porque o Antigo Testamento é sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento nos faz lembrar do Antigo, né? E algumas pessoas até comentam, pastor, mas eu não poderia ter um testamento só? Sim, olhando pelo lado assim do cristianismo, como eu disse para você, o Novo Testamento é aquilo que nos faz olhar para Cristo, tá bom? Aquela história maravilhosa de amor que o Senhor Jesus ele expressou por nós na cruz do Calvário. Porém, o Novo Testamento, sem o Antigo Testamento, a gente vai perceber que está faltando alguma coisa, né? Então, bom mesmo nós termos aí uma Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. De repente, Jesus vai estar falando a respeito de Jonas, a respeito de Noé, a respeito de Elias, a respeito de Abraão, como Jesus era de costume falar. Você vai pensar assim, pô, mas quem é esse sujeito aí? Quem é esse indivíduo? Quem é esse meu irmão aí que eu não conheço? Então, é bom você ter uma Bíblia aí de Antigo e Novo Testamento, porque vai trazer de uma forma completa, né, a informação para você, tá bom? Então, na Bíblia nós encontramos o que, querido? Na Bíblia nós encontramos a história de um povo, né? Encontramos a história de um povo aí no Antigo Testamento, né? Há muitos relatos, na verdade, sobre esse povo, né? Que é o povo hebreu, ou como muitos conhecem aí, como nós já falamos a respeito do povo judeu, né? E, ou alguns até mesmo falam a respeito do povo de Israel, né? Às vezes, e na verdade, esse Israel, né? Jerusalém, né? Ali já receberam vários nomes, né? E você vê vários nomes aí ditos, né? Você vê Ariel, você vê ali vários nomes ali dados para esse povo antes de ser chamado de israelitas, antes de ser chamado ali do povo de Jerusalém. Você vê vários nomes, nos profetas eles utilizam vários nomes antes de ter chamado esse povo de Israel. Aliás, o próprio Israel, né, o país ali, Israel, ele foi chamado, quando eu começo a falar do assunto, acaba mudando do assunto. Mas o próprio Israel, ele foi chamado, não sei se você sabe, eu acredito que você saiba. Por exemplo, quando o povo... Jacó, ele teve o nome trocado, né, depois daquela luta com o anjo, né, lá no vale, foi trocado de Jacó para Israel. Então, os filhos de Jacó, que eram chamados, já passaram a ser chamados dos filhos de Israel. E aí, quando foram para o Egito, né, aí os filhos de Israel passaram a vir para o Egito. E aí passou aquela coisa de Israel, os filhos de Israel, e passou a se tornar Israel, então, onde aquele povo ele veio a habitar, onde o Senhor deu a eles. Então, voltando para cá. Tá bom? Então, às vezes, o povo ele vencia ali em grandes batalhas, né, os seus inimigos, Deus dava vitória a esse povo. Essa é a história que nós encontramos aí no Antigo Testamento, tá bom? Na Bíblia também, o que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada? Na Bíblia também nós encontramos advertências, na Bíblia também nós encontramos promessas, né? Encontramos ali dizeres de pessoas que transmitiram mensagens de Deus, né, que são ali os profetas, e também homens santos, muitas vezes vestiam ali seus mantos rústicos, suas roupas ali simples e deixavam ali o cabelo crescer, como alguns tinham ali seu voto de Nazireu, como um deles era Sansão, né? E alguns profetas ali que tinham visões também a respeito de futuro. Você vai encontrar Moisés, tantos outros profetas, como também ali até no Novo Testamento você vai encontrar a respeito daquela revelação maravilhosa, tremenda que foi João na ilha de Patmos, enfim. O próprio João Batista também falava ali a respeito de futuro, né? E, enfim, homens de Deus. Mas na Bíblia também nós encontramos o quê? Encontramos leis para a nossa vida, ou seja, palavras que funcionam, palavras que abençoariam nossas vidas. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos palavras que vão direcionar nossas vidas, que vão abençoar as nossas vidas, tá bom? E a Bíblia então mostra pessoas ali que apresenta, né, as leis de Deus, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por exemplo,
Na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, juízes. Pastor, juízes, mas não é só um juiz, você vai encontrar juízes, por exemplo. Eu vou dar um exemplo só aqui para você, tá bom? A gente tem pastores aqui até mesmo acompanhando esse trabalho, de repente você pode até me corrigir ou deixar algo aí para acrescentar. Mas, por exemplo, você encontra tanto os juízes que nós conhecemos, né, como Samuel e tantos outros aí, mas também, por exemplo, só para você ter ideia, eu creio que um dos mais conhecidos entre os juízes ali era Moisés. Né? Moisés, ele julgava a causa do povo, né? Tinha um local ali que as pessoas só chegavam a ele, né? E ele julgava ali a causa do povo. Isso é certo, isso é errado, faz isso, faz aquilo, né? Mas hoje não tem juízes? Eu comentei um pouco sobre esse assunto aí dias atrás. Hoje tudo se concentra, na verdade, naquele que é a autoridade espiritual sobre a vida das pessoas. Tanto esse trabalho de profeta como também de sacerdote. E de certa forma, muita coisa foi delegada ali na autoridade de uma pessoa só, né? Que é na autoridade ali do pastor, do líder espiritual da vida da pessoa, tá bom? Claro que eu não estou falando de juiz, é aquele que está ali para condenar, tá bom? Aquele que está ali para julgar causas, tá bom? Olha, isso é certo, segundo diz a palavra, tá bom? E isso não é certo, segundo diz a palavra. É nesse nível que eu estou falando a respeito de juiz, tá bom? Nessa qualidade, tá bom? Então, belezinha. E lembrando também, né, que a base que eles tinham pelo fato de dizer se isso é certo e isso é errado, era ali as tábuas da lei, né? As tábuas que foram escritas lá, como nós já comentamos na aula passada, foram escritas quando Moisés subiu no monte e trouxe ali aquela lei para o povo, para refrear um pouco o povo, porque o povo estava ali todo animadão, né, na vida de pecado. Então foi trazido aquela lei ali para o povo, para colocar um freio no povo, para dizer realmente, para mostrar realmente ali qual é a vontade de Deus para a vida de cada um. Então nós encontramos também na Bíblia o que? Salmos, encontramos aí provérbios, na Bíblia né? Encontramos aí canções, porque salmos são canções, né? Muitos sabem aí. E a maioria das canções, dos louvores que são cantados nas igrejas são extraídos ali de salmos, de canções fluem mais canções. E além disso também, além dos provérbios, nós encontramos aí livros aí de sabedoria, né? Nós encontramos palavras de sabedoria, encontramos livros históricos, livros poéticos, enfim, encontramos várias qualidades de livro aí contido na Bíblia Sagrada, tá bom? Nós encontramos na Bíblia também, nós encontramos a história de Jesus, né? Que é ali no Novo Testamento, embora já mostre praticamente relatos de Jesus no Antigo Testamento, né? Onde, por exemplo, na aparição lá, para Abraão, né, aqueles 3 seres aparecem ali, como o próprio Jesus mostra a presença dele na criação dos céus e da terra, né? Mas enfim, a própria criação do homem, Deus dizendo, façamos, né? Como que diz ali, ó, tem alguém aqui comigo, né? Então nós não vemos assim de uma maneira tão clara, mas nós entendemos sim, claro que Jesus, ele sempre esteve manifestado no meio do seu povo, tá bom? Então, querido, nós encontramos na Bíblia também, eu estou forçando, você vê, já começa a irritar um pouquinho aqui. Então, na Bíblia também nós encontramos o quê? Nós encontramos cartas, né, que a Bíblia ali ela contém cartas, né, algumas pessoas usam a expressão diferenciada, né, algumas pessoas falam epístolas, mas significa a mesma coisa, né, porque cartas, aliás, epístolas são pequenas cartas, né, então você encontra aí cartas ali de alguns primeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que ensinam e que encorajam também uns aos outros ali na fé cristã. Bom, Paulo é um relato disso de uma maneira muito clara, né, muito estampada. Paulo ele deixou ali claro a respeito daquilo que ele realmente cria e sempre levando o povo também a crer da mesma forma, tá bom? Então a Bíblia também, nós podemos ver ela como um livro, né? E como um livro, como que nós podemos enxergar a Bíblia, né? Pastor, a Bíblia é um livro? Como assim? É um livro sagrado. Nós mesmos falamos que é um livro sagrado e não percebemos, né? Então a Bíblia, nós entendemos que ele é um livro, né? E foi escrito ali, como nós comentamos, em tempos em que, na verdade, não se conheceu assim exatamente alguns deles, mas ali originalmente escrito de uma forma em rolo, né? E cada um deles ali contidos em rolos. Se a gente parar para a gente analisar, quando se fala a respeito dos livros antigos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre papiro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre pergaminho. Mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, a respeito dos rolos,
Lá, por exemplo, no tempo de Jesus, se você parar para analisar, se você for ali, por exemplo, no Evangelho de Lucas, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, quando Jesus, por exemplo, ele vai, né? Quando Jesus Cristo ele vai, por exemplo, ali para a sinagoga, né? Quando ele vai ali para a sinagoga. Ó, eu vou ler para você, eu estou falando, estou aqui procurando. Ele chega depois daquele processo de tentação, eu estou falando do Evangelho de Lucas, tá? Os outros evangelhos eles descrevem de outra forma. O Evangelho de Lucas, ele diz ali, ele mostra Jesus vindo ali desse processo de tentação, né? Depois o Senhor Deus ali, ele honrou Jesus, né? Trazendo seus anjos e tal, e o mesmo Espírito trouxe Jesus ali de volta, né? para Galileia, né? Voltou para Galileia pelo poder do Espírito Santo. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 14. No versículo 15 diz que Jesus ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam ele. No versículo 16 do capítulo 4 de Lucas diz assim, olha, e ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga e como era de seu costume, ou seja, era o costume de todo judeu, na verdade, né? E levantou-se para ler e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abriu e encontrou onde estava escrito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, olha só, aquilo que eu comentei, a importância de você ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você tem só o Novo Testamento na sua mão, como é que você vai conferir realmente se isso é verdade, né? Então, poxa, está escrito lá no livro de Isaías, bom, se aconteceu com Jesus deve ser verdade. Eu sei que o que está escrito é verdade, mas é interessante a gente pegar, a gente passear um pouco na Bíblia, ir lá no Antigo Testamento, e tem mais lá, pegar texto com texto, é muito bom isso aí, tá bom? Mas, ou seja, nós entendemos que Jesus ele pegou ali um rolo, foi lhe dado um rolo, alguns evangelistas usam a expressão rolo, né? E ele encontrou onde estava escrito. Então, não era muito fácil estar procurando ali onde estava escrito. Por exemplo, hoje aqui nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos, né? Nós já falamos sobre isso, sobre o tempo que ela foi dividida em capítulos, sobre o tempo que ela foi dividida em versículos, né? Para facilitar aqui para cada um de nós. E hoje facilita aqui a nossa leitura. Nós temos aqui o índice, enfim, temos várias maneiras. Algumas Bíblias são marcadas, aqui está na lateral, né? Aqui com a marcação dos livros, né? Com a inicial de alguns livros. Enfim, facilidades. Para que tudo isso? Para que nós venhamos a entender, a procurar livros, a ler, a realmente não só ler, mas como eu comentei, ler é importante? Claro que é importante. Mas muito importante é entender também. Tem muita gente lendo a Bíblia, mas entendendo tem muito pouca gente, porque nós entendemos que a pessoa ela entende pouco a Bíblia, quando bate o vento a pessoa vai junto, você entendeu? Então nós percebemos que não há ali uma essência dentro da pessoa, então está aquela coisa ali meio que superficial, e isso não é bom. Agora, quando a pessoa está alicerçada realmente, aquilo que acontece lá em Mateus capítulo de número 13, né? A palavra às vezes ela é lançada, ou a pessoa está lendo, meditando na palavra, mas ela não entende, vem o maligno, ele arrebata aquilo que está no coração. Mas quando há entendimento, o que acontece? Essa pessoa ela fica ali estruturada, ela cresce tanto para cima quanto para baixo. Aquilo que o Salmo de número 1 diz, né? A árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, porém, ela cresce tanto para cima, quanto as suas raízes ali crescem para baixo, já se alimentam ali daquela fonte. Então é muito importante a gente estar crescendo, tá bom? E às vezes a gente vê muito conhecimento aparentemente, mas a gente vê na profundidade, a gente não encontra muito isso. Então é muito importante, estude a Bíblia, medite na palavra, procure fontes confiáveis, tá bom? Não procura qualquer coisa, procure fontes confiáveis quando você for fazer algum estudo, com pessoas que você conhece. Se você for ler algum livro, seja de teologia, seja algum livro assim, procure saber quem é o autor, tá bom? De repente algum material que ele já escreveu anteriormente. Então procure saber algumas coisas assim, isso faz bastante diferença naquilo que a gente lê, tá? Então deixa eu ver aqui se tem mais alguém, chegou mais alguém aqui com a gente. Bom, tem alguns comentários aqui para governar o povo. É isso mesmo, Maria. Os juízes, né, foram aí colocados, né, foram aí introduzidos justamente para governar o povo, né? E por isso até mesmo, eu até chamo, Maria, muito bem colocado aqui, até chamo, por exemplo, quando houve aquela divisão, né, que Jetro, Moisés estava todo o povo ali se direcionando direto a ele. Moisés tinha pessoas ali de confiança, né, que poderia ser líder também. Mas, assim, Moisés estava chamando todo o povo ali diretamente para ele, né? E o povo, quando Jetro chegou ali diante de Moisés, Jetro falou assim, Moisés, você vai perecer e o povo também. Então,
levanta líderes ali no meio do povo e as causas menos importantes eles tratam, líderes conforme a capacidade de cada um, né? 10, 100, 50, enfim, conforme a capacidade de cada um. E as causas menos importantes ali, eles podem resolver, eles resolvem, as causas assim, mais complicadas, mais críticas, trazem até você. E, ou seja, a gente até vê, né, interessante como que um modelo de igreja, né, o líder ali, humanamente falando, tá? O líder ali, né, acima de todos ali na igreja, do deserto, e os outros que são liderados por Moisés, mas lideram ali de certa forma o povo, né? Ou os líderes de grupo, nós chamamos assim, né? Bom, vamos lá. Valdeci, Jesus, o Espírito Santo também já ouvi falar sobre no Antigo Testamento. Tá. Deus novo, Jesus, agora o Espírito Santo. Sim, exatamente, Valdeci. A gente ouve assim, um relato, né, aquilo que nós comentamos, por exemplo, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou Deus criador. Nós encontramos na palavra Elohim, que é um Deus no plural, né? Que aí nós encontramos já a Trindade, né, que já derruba aí muitas falsas crenças, né? Nós já encontramos o Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Claro, depois descreve ali o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas, ali tal, e a obra tudo acontecendo. Mas no primeiro capítulo do primeiro versículo de Gênesis já encontramos ali falando a respeito da Trindade, que é 3 em unidade, tá bom? Valdeci também mais um comentário aqui. Mas os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo, Isaías 59, 21. Sim, os profetas inspirados pelo Espírito Santo. A diferença, Valdeci, entre os profetas, né, e nós, no caso de hoje, deixa eu fazer uma observação, foi bem interessante esse comentário que o Valdeci fez, é por isso que eu comento, o que enriquece, na verdade, esse trabalho, é aquilo que eu falei, o material a gente vai estar enviando, sem preocupação, mas o que enriquece esse trabalho, na verdade, o que é? São os comentários de vocês que vão gerar outros comentários, mas olha só, o Valdeci fez um comentário e exatamente isso, o Espírito Santo. Deixa eu fazer de conta que isso aqui, ó, isso aqui é o profeta, esse aqui é o profeta, esse de baixo aqui, tá? Esse de baixo aqui é o profeta, esse aqui faz de conta, tá bom? Vamos representar aqui, vamos ilustrar aqui, tá bom? Esse de cima aqui faz de conta é o Espírito Santo. Vou fazer com aqui mais claro, porque o outro é quase transparente, né? Vamos lá. O de cima é o Espírito Santo, faz de conta, e o de baixo é o profeta. Deus queria falar com o povo. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, ele profetizava, tal, de repente o Espírito Santo se retirava. Ou seja, ele era usado por Deus, daqui a pouco Deus, né, se retirava. A diferença, antes de eu falar da diferença, por exemplo, no caso de Jesus Cristo, no caso de Jesus, entendemos Jesus ali como homem, entendemos Jesus como Deus. Agora, olha só a riqueza do assunto. Jesus, ele sendo profeta, ele usou a seguinte expressão. Olha o que Jesus usou, a expressão que ele usou. Não mostrando que ele seria diferente dos profetas. Porém, a gente não sabemos que ele era 100% guiado pelo Espírito Santo. Porém, nós encontramos também Davi, que é de uma forma diferenciada. Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi e não mais se apartou dele. Também de uma forma diferenciada. Mas vamos voltar aqui para Jesus Cristo. Ele usou a mesma expressão, lá onde nós lemos mesmo, em Lucas capítulo 4. Ele disse a mesma expressão, usou a mesma expressão, sendo ali na qualidade de profeta. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, e ele me ungiu, tal. E sabe o que ele falou? Não, pastor, está falando sobre Isaías. Não está. Depois ele disse assim, essa palavra se cumpriu hoje. Hoje se cumpre essa palavra, ou seja, o Espírito Santo do Senhor sobre Jesus. Porém, nós entendemos que o Espírito Santo estava constantemente com ele, mas ele usou essa expressão, ele ali na qualidade de profeta. Tá? E hoje a diferença entre nós, por exemplo, é que o Espírito Santo, quando ele desceu realmente, né, ele não estava no seu ministério pleno, né, ele simplesmente era ali uma ferramenta, né, para Deus falar com o povo, para direcionar de alguma forma, enfim. Quando o Espírito Santo passou a ser usado ali de uma maneira plena, né, ele veio ali, em Atos capítulo 2, ele veio ali naquele momento, ali naquele cenáculo, né, e veio ali sobre cada um, mas ele não ficou sobre cada um, ele veio dentro de cada um. Então hoje o Espírito Santo é permanente, né? Hoje o apóstolo Paulo mesmo usa essa expressão, né, o ministério do Espírito Santo, né, o ministério da reconciliação. Então hoje o Espírito Santo não é sobre nós, mas é em nós. O próprio Jesus disse,
Ele estará em nós e nos ensinará, tá bom? Os livros antigos, então, eles foram aí nessa forma de rolo, né? E tinha essa forma aí. Eu vou deixar aqui com você uma base bíblica que está escrito em Jeremias, capítulo 36, versículo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36, verso de número 2 da palavra de Deus. Está escrito assim: pegue um rolo e escreve nele todas as palavras que lhes falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Se você parar, por exemplo, para você analisar o apóstolo Paulo, por exemplo, ele, quando ele está na prisão, ele pede para chamar Marcos com ele, pede para chamar Marcos, né, o João Marcos, pede para chamar com ele, mas ele pede para levar também os livros e os pergaminhos, ou seja, então você percebe que isso, né, os pergaminhos, né, esses escritos antigos também acompanhavam as pessoas, porque elas usavam a base sempre dos profetas. Então sempre, o pastor Levi que sempre usa essa expressão, né, para a gente crer nos profetas, né, nos apóstolos e tal. Então, exatamente, ele usou essa base dos profetas lá. O que está escrito no Antigo Testamento? O que está escrito no Novo Testamento? A mesma coisa. Então, não muda. O escrito, como eu falei, é um só, né? Pode ser Novo Testamento, Antigo Testamento, escrito é um só, né? Jesus Cristo, né? Ele é o escape para cada um de nós, tá bom? Mas ele veio sempre sendo apontado desde o Antigo Testamento. Se você parar para analisar, por exemplo, aquela serpente de bronze, né, que Moisés levanta no deserto, já tipificava Jesus Cristo. João falou sobre isso lá no capítulo... aliás, está escrito sobre isso em João capítulo 3. Jesus falando ali com Nicodemos, tá? Então, vamos lá. Então, nós entendemos também que os feitos de papiro ou de pergaminho, né, eles eram feitos dessa forma, né, escritos dessas duas formas aí. E, como eu comentei também, muitos eram talhados em pedra, como também ali, como foi escrito as tábuas da lei. Então, havia maneiras de ser escritas, de escritas, né? Havia maneiras aí. Então, o papiro, então, é uma planta aquática que cresce ali junto aos rios, lagos e banhados ali no Oriente. E também essa entrecasca ali servia para escrever. Era feito exatamente com esse tipo de material, né? Essa planta ainda existe, segundo informações, no Sudão, na Galileia Superior, no Vale de Sharon. E seu uso, a sua escrita vem ali de 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá bom? O pergaminho nós entendemos que é uma pele de animais, geralmente de cabra ou geralmente de carneiro, e esse uso é mais recente e vem ali dos primórdios, né, da era cristã. Material gráfico superior ao papiro. Então a gente entende, né, que as coisas elas sempre vieram evoluindo, né? O papiro vem ali com a qualidade tal, o pergaminho vem ali com a qualidade superior, né? E olha para você ter ideia, ainda hoje, para você ter ideia, devido aos ritos tradicionais ali do povo judeu, né, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Então, por quê? Eles carregam essa tradição com eles, isso não passou para eles, né? Jesus nem veio para eles ainda, segundo eles imaginam. Então, eles vivem ainda segundo as suas tradições, segundo os seus costumes daquela época. Então, você percebe que é um povo ali que carrega realmente tudo isso aí no coração, tá bom? E deixa eu ver aqui com os amados. Agora sim, eu estou achando os irmãos bem quietinhos hoje, bem quietinhos hoje, mas aquilo que eu comentei, irmãos, o fato de você acompanhar, deixa eu comentar algo com você, o fato de você acompanhar, irmãos, essa aula, por exemplo, em outro dia, só deixar claro com você, você poderia estar acompanhando até em outro dia, porém,
algumas coisas, por exemplo, iam ficar talvez ali meio que a desejar. Por quê? Porque algumas dúvidas, de repente, que você tenha e que a gente possa esclarecer, ou que a gente possa estar aqui discutindo, debatendo sobre isso não iria acontecer, tá bom? Então, seria simplesmente uma videoaula postada e entendeu, tudo bem, não entendeu, vai ficar assim mesmo. Então, a importância de você acompanhar aqui juntamente conosco, a diferença é essa, a gente pode comentar, a gente pode estar conversando sobre o assunto, tá bom? A gente pode estar fazendo uma pesquisa juntos aqui na hora, tá bom? Sobre o assunto até mesmo, tá bom? Então, a importância a importância de você estar acompanhando assim ao vivo é essa, né? A gente pode estar ali junto, aprendendo, ainda que não esteja fora do contexto daquilo que nós preparamos, mas a intenção é sempre trazer ali o esclarecimento. Só que, por exemplo, se você não participar da aula diretamente agora e eu enviar o vídeo, por exemplo, para o canal, você vai assistir. Alguma coisa sempre fica no ar, né? Alguma coisa sempre fica no ar. Nem sempre a gente vai entender assim na totalidade. Então é muito bom, muito importante a gente poder estar entendendo, principalmente porque alguns livros da Bíblia são excepcionais, né? Como eu comentei sobre o livro de Deuteronômio semana passada, que é um livro assim que trata muito de repetições. Então, de repente, dependendo de como uma pessoa ela entende, né? E olha aí, tá vendo? Isso que eu estou falando, olha só. Pergaminho da cidade de Pérgamo. Olha, tá vendo? A Maria passando a informação aí, tá vendo? Isso é importante, isso é muito importante, essas informações, tá bom? Isso tudo é válido, tá bom? Você também pode justamente acrescentar. Então, é esse tipo de informação que eu comento, que se você não está participando diretamente, se você vai participar só depois, pode ser que alguma coisa fique para trás e pode ser que você não entenda. Ai, que coisa chata. Então, por exemplo, aquilo que eu falo. Algumas pessoas pegam a Bíblia e falam assim, eu já li a Bíblia 300 vezes, ai, que coisa chata, não aguento mais ler a Bíblia. Ele leu, mas ele não entendeu. Então, acaba se tornando chato. E realmente, eu até entendo que é chato algo que a gente lê e não entende. Mas é por isso que nós estamos procurando aqui trazer o entendimento da palavra de Deus para ti, para que você olhe para a palavra de Deus e você sempre sinta prazer em se achegar a ela, em se alimentar dela, tá bom? Porque ela é o alimento para as nossas vidas, tá bom? E onde foi usado pela primeira vez. Legal, tá vendo aí a Maria Antônia, né? Pergaminho, a cidade de Pérgamo, onde foi usado pela primeira vez. Legal, tá aí, informação aí para você, tá bom? Né? Eu creio que a gente vai estar ficando por aqui mesmo, por hoje, tá bom? Eu fico por aqui. Shalom, graça e paz, Deus abençoe. Um abraço, até a nossa próxima aula do nosso curso de Teologia. Até a próxima terça-feira, 8 horas da noite. Se Deus assim permitir, fica com Deus. Até lá.